Olá pessoal, bom dia, sou o Thiago Nunes, sou advogado e hoje a gente vai comentar sobre o Carlos... Olá pessoal, hoje a gente vai comentar sobre o caso Flávio Bolsonaro. O STJ, né, foi o STF, STF a gente já está acostumado, né, mas o STJ anulou as quebras de sigilo bancário dele. Vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto, o que aconteceu, deu até briga lá. Mas antes, quero pedir aí que você deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí, ok? Eu sou o Thiago Nunes, sou advogado, peço que você me siga aí nas redes sociais. Vamos lá, primeiro de tudo aí, repercutiu na mídia aí que houve briga aí entre os desembargadores, entre os ministros aí do STJ sobre esse caso, aí já gerou toda a polêmica, né? Primeiro vamos esclarecer essa briga toda. Você observar a sessão, houve apenas um desentendimento entre eles. Não teve nada a ver com o caso Flávio Bolsonaro. O que aconteceu? O relator do caso, o presidente da sessão, ele coloca a pauta do dia. Ele bota a pauta do dia, o relator dá o parecer e vota. Os outros ministros abrem divergência ou votam favorável. Os outros ministros podem votar favorável, né, votando ali, falando, argumentando, ou pode só falar assim, ó, presidente, acompanhe o relator. Né? E quem for votar ao contrário, faz a sua argumentação, a sua sustentação, né? E daí teve o primeiro caso, não sei qual é o primeiro caso, que assim, eles julgam um monte de coisa, né? Daí teve o primeiro caso, o relator votou, daí todos, acompanha o relator, acompanha o relator, acompanha o relator. Daí teve o segundo caso, né? Daí o relator votou, daí acompanha o relator. O outro abriu divergência, né? Abriu divergência e num descuido, sei lá, né? Ele votou no segundo caso, né? Ele votou ali e tal, não concordo com o relator, tal, argumentou, às vezes, né, fala por horas, né? Tem todo o tempo do mundo para fazer a tua argumentação. Em seguida, senhor presidente, agora o terceiro caso da pauta, eu voto no segundo sentido. E daí o relator, porque sempre é um relator assim no mesmo dia, né? O relator ficou bravo, assim, eu vou votar depois? Tu já vai votar agora? E faz todo sentido. Ali o que aconteceu? Esse ministro aí, ele se empolgou, né? Provavelmente ele se empolgou e daí o cara, em vez de voltar atrás, falar, não, desculpe aqui, eu errei, né? Realmente eu errei. Não, ele meio que quis bater a boca, não, calma, eu vou votar agora, que não sei o quê. E o presidente e esse relator, né? Ficou bravo, com razão, né? Não, o relator vota depois, o relator não vota depois, o relator vota primeiro, o relator dá o parecer e vota. E foi essa a discussão, né? Nada a ver com o caso, nada a ver com, um votou contrário, outro votou a favor, nada a ver com isso. Foi só essa discussão dos ministros ali, foi só nessa questão aí, que um quis atropelar o outro no momento ali da votação, e foi isso. Mas o presidente da sessão botou ordem na casa, para isso que serve o presidente, né? Isso não é algo comum que acontece, mas para se acontecer, já está ali, né? E o caso Flávio Bolsonaro em si. O relator, ele votou para não anular, né, o sigilo da conta. O que acontece? Veio informação do COAF, para o Ministério Público, de que tem alguma coisa nas contas bancárias deles aí, que é do Flávio e de 97 pessoas ligadas ao Flávio.
que o COAF ele não entra nas contas. O COAF é porque tem o sigilo bancário, todo mundo tem direito ao sigilo bancário. Então o COAF, ele meio que ele é um sinal vermelho, né? Daí o COAF meio que chega para o Ministério Público, ó, tem alguma coisa ali, né? COAF, ó, tem alguma coisa ali. Então veio essa informação do COAF para o Ministério Público. O Ministério Público requereu para o juiz do Flávio e 97 pessoas ligadas ao Flávio. E o juiz deu uma decisão para derrubar 97 sigilos bancários em um despachozinho. Ó, tem um sinalzinho vermelho, o Ministério Público requereu, defira o pedido. Foi mais ou menos isso aí. Daí o Flávio recorreu dizendo que, olha, sigilo bancário é algo sagrado, né? Não é algo sagrado. Eu não acredito que seja o meu particular, eu que nunca fui envolvido, eu nunca recebi nada de ente público nenhum, todo o meu dinheiro é privado, eu acredito que o meu sim, tenha um emblemático maior, né? Agora quem já recebeu dinheiro público, não, eu acho que aí deve ter algo, minha opinião pessoal, né? Deve ter né? Quem se envolve com questões públicas deve saber disso aí, né? Mas é a minha opinião particular, né? E daí o relator foi nesse sentido, olha, a decisão de piso, a primeira decisão, ela realmente carece de fundamento. A primeira decisão, ela realmente carece de fundamento. Mas ela foi reforçada, digamos assim, confirmada pela segunda decisão. Porque todos sabem que se declarou incompetente, né? O juiz de primeiro, que ele tinha foro privilegiado, foi declarado incompetente na primeira instância e ele foi para a segunda instância, né? Então, a segunda instância reforçou a decisão e essa decisão foi correta, a segunda instância. Então, o relator falou o seguinte, ó, realmente a primeira decisão está errada, o juiz deveria ter fundamentado mais, deveria ter fundamentado a decisão, né? Que toda decisão judicial é um direito constitucional, ela tem que ser fundamentada, tem que ser motivada, e está errado. Mas como ele foi toda aquela questão que a gente viu no jornal, que ele foi privilegiado e tal, ele foi para a segunda instância. A segunda instância deu uma decisão para quebrar o sigilo bancário dessa galera. E essa decisão foi correta, bem fundamentada, bem argumentada. Então não tem o que se falar, né? Esse foi a coisa decidida. Eu acredito que esteja correto isso. E os outros ministros que votaram depois abriram divergência no sentido de que a segunda decisão ela não quebrou o sigilo novamente. Ela só confirmou o sigilo que estava quebrado. Porque o que existe é o seguinte, um princípio do direito penal, que é a árvore envenenada que se fala. Porque aquela prova foi obtida de modo ilegal, aquela prova não pode ser mais usada. Se eles não tivessem quebrado o sigilo bancário dele, naquela primeira decisão, daí fosse para a segunda, e a segunda daí seria correta. Mas a segunda decisão, ela foi bem fundamentada, mas utilizaram aquela quebra do sigilo bancário da primeira. Não sei se vocês estão entendendo. Então eles abriram divergência e falaram assim que é nulo a quebra do sigilo, aquela prova obtida da primeira decisão. Ou seja, o sigilo bancário. Porque não tem como tu quebrar agora, tu vai quebrar agora o sigilo bancário. Tu quebrou uma vez,
Não tem como, a não ser que seja de outras contas, né, que não foi da primeira decisão, de outros bancos, de outras contas, né? Não, e além do mais, não houve, teve um ministro, né, comentou, não houve prejuízo e tal, porque não teve aquelas movimentações, né, que a gente teve, né? Ou seja, está anulado essa questão essa questão aí do Flávio Bolsonaro no que toca à quebra do sigilo bancário. Mas isso não significa que o processo dele acabou, que o processo dele... A gente vai ver aí o que vai acontecer, né? Vamos ver o que caminho que se vai dar e a decisão do... Eu não acho... É uma questão difícil, porque, como eu falei, o agente público, ele deveria ter uma consciência do que as contas dele não tem uma blindagem tão boa assim quanto o privado, né? Uma pessoa que nunca recebeu nada de público e dinheiro público, sempre trabalhou no privado, deveria ter uma blindagem maior, né? Até essa questão do COAF aí, a gente pode até, né, dar uma olhada, mas o agente público, o COAF tem que estar em cima direto, o COAF tem que estar em cima, não adianta. Então é uma questão difícil, mas com certeza o Ministério Público vai recorrer aí ao STF e vamos ver o que vai dar aí. Mas a prova aí, que era o principal, acredito eu, porque o processo está em sigilo, né? Essa prova aí foi anulada. Ok, pessoal? Esse é o comentário que eu gostaria de fazer. E a briga ali não tem nada a ver com o caso do Flávio Bolsonaro, é só uma questão ali de procedimento mesmo ali, que houve desentendimento. Isso aí não é muito comum de ocorrer, mas às vezes ocorre sim. Ok? É isso aí. Deixe seu comentário, deixe seu like e até um próximo vídeo.